Hello, dear students! How are you today? E aí, como estão todos hoje? My name is Teacher Cláudia Borges e hoje nós vamos ver um assunto super interessante. Então, quero convidá-los a ver qual é o assunto de hoje. Vamos lá. Olha só, people, hoje nós vamos ver, na nossa aula 91, o modal should. Ele é bem interessante, então quero que vocês fiquem bem atentos na nossa aula de hoje, porque a gente vai ver como é que a gente utiliza esse modal should. Tudo bem? E para a gente começar, eu quero convidá-los a assistir um vídeo que vai apresentar uma pequena história e depois dessa história a gente vai desenvolver um pouquinho mais esse assunto do should. Então acompanhem. It's getting hard to preserve ocean life. Many countries are violating the Kyoto Protocol. If we don't push countries to avoid nature devastation, ocean life will be extinct. What should we do? I think we should raise awareness about it. We could start with the universities around, then the communities. It is also important to visit the big companies and talk about their environmental policy. We should put it into practice as soon as possible. It's getting hard to preserve ocean life. Many countries are violating the Kyoto Protocol. If we don't push countries to avoid nature devastation, ocean life will be extinct. What should we do? I think we should raise awareness about it. We could start with the universities around, then the communities. It is also important to visit the big companies and talk about their environmental policy. We should put it into practice as soon as possible. Bem, vocês acabaram acompanhando o nosso diálogo entre os nossos personagens, a Dani e o Solomon. Vocês puderam observar que durante esse diálogo várias palavras relacionadas a nature, natureza, foram comentadas, não é verdade? Então, quero ver aqui junto com vocês um pequenos trechos desse diálogo para a gente perceber do que eles estão falando. Então, acompanha aqui junto comigo. Então, olha só, people, nós temos aí, ó. It's getting hard to preserve ocean life. Olha aí, ocean, né, oceano, certo? Preserve também está relacionado a alguma coisa na natureza. O que está dizendo aí essa frase? Está ficando difícil preservar a vida oceânica. Então, está relacionado à preservação, não é? O que mais que nós temos aí? Many countries are violating the Kyoto Protocol. O que está dizendo nesse pequeno trecho? Many countries, muitos países estão violando, okay? Estão quebrando os acordos. Houve um tratado, houve um acordo aqui, mas os países estão violando, né? Estão quebrando esse acordo. Foi feito, mas eles não estão cumprindo a parte deles. O que mais que nós vimos neste diálogo? Vamos continuar acompanhando aqui junto comigo. Então, aqui nós temos, ó, Ocean life will be extinct. Vocês já viram lá na frente a palavra ocean life, não é? Ocean life. Então, o que quer dizer? Que é a vida oceânica. Então, will be, será. Será o quê? Extinct. Extinta. Se não cuidarmos, né, se não preservarmos a natureza, o futuro, né, da vida oceânica realmente é a extinção. Aí nós temos uma outra frase importantíssima, guardem essa frase, não é? Que foi a Dani que perguntou para o Solomon. Ela perguntou o seguinte: Solomon, what should we do? What should we do? Lembrando que o should é o nosso assunto de hoje. Olha só o que no caso, a tradução que nós temos aí desta pergunta. O que deveríamos fazer? Qual seria a solução apropriada? O que deveríamos fazer? What should we do? Bom, o Solomon deu uma sugestão, né, baseado nessa pergunta da nossa personagem Dani, ok? Qual foi a sugestão que ele deu para a gente? Ele disse o seguinte: It's also important to visit the big companies. É muito importante também visitar as grandes empresas. Então, olha só, esta frase aqui do Solomon é importante também. Visit, visitar, the big, palavra big, grande, não é? Gigante. The big companies. Companies, né, seriam empresas,
certo? Companhias, ok? Então, empresas. Qual é a ideia que o Solomon deu para a Dani como solução? Also important, visit the big companies. Visitá-las, alertá-las sobre esse grande problema, sobre esse grande a extinção que pode ocorrer na vida oceânica, né? Alertar, né? Falar para que eles possam também tomar uma providência, se posicionar, né? Alertar a população. Então, seria interessante visitar as grandes empresas também, para que elas possam se posicionar em relação a isso, certo? Mas observem que a pergunta foi com o quê? Foi com should, ok? E agora, falando sobre o should, a gente vai acompanhar aqui junto comigo um pequeno trecho de algumas frases de exemplo, que a gente vai entender agora para que é utilizado esse modal should, que é o nosso assunto de hoje. Acompanhe aqui comigo. Então, olha só, people, anotem tudo, não deixe passar nada batido aí, tá? Agora, esse tópico é o tópico gramatical. Então, vou fazer a leitura aqui junto com vocês, e vocês vão anotando aí direitinho, não percam nada. Então, nosso tópico gramatical é grammar, should. E ali nós temos começando dizendo o seguinte: we use should to give people suggestions and advice about something important to be done. Então, nós usamos o should para quê? To give people suggestions, para dar às pessoas sugestões and advice. Advice é conselho. Então, para que usamos o should? Para dar sugestões, suggestions and advice, conselho, sobre something, sobre algo importante a ser feito. Something important to be done. Então, por exemplo, nós temos aí essa primeira frase. The problem. The ocean temperature is increasing drastically. Então, esse é o problema. A temperatura dos oceanos está aumentando drasticamente. Esse é o problema que foi apresentado. Qual é a solução? Qual é o conselho? The advice. Acompanhe comigo aí. We should aware people about the importance of ocean life to the world. Então, qual é o conselho? Qual é a sugestão para esse problema que foi apresentado? We should, nós deveríamos alertar as pessoas, aware people, about the importance, sobre a importância da vida oceânica para o mundo. Vamos ver mais um outro problema e sua sugestão ou solução, né? Conselho. The problem is, people don't worry about skin cancer. As pessoas não se preocupam sobre o câncer de pele. Skin, que é pele, não é? Cancer, câncer. Qual é a sugestão, qual é o conselho dado ali? The advice. People should avoid sunlight after a certain time. As pessoas deveriam evitar a luz solar, a luz do sol, depois de um certo período, depois de um certo horário, ok? Para que elas possam se preservar suas peles, não é? Para que elas não adquiram esse câncer de pele. Então, esse daí é o conselho, é a sugestão para o problema que foi apresentado. Tudo bem? Mas ambos, que vocês puderam perceber aí, people, foram conselhos baseados no problema que foi apresentado. Então, para que serve o should? Resumindo, para dar conselhos ou sugestões sobre um problema que foi apresentado. Tudo bem? Lembra? Por exemplo, aqui a nossa amiga aqui do lado, né? A nossa colega está com problema junto com o namorado dela. E aí, o que você vai usar nosso tópico gramatical de hoje? É o should. Quando você for dar um conselho, uma sugestão para ela, você vai usar o should para dar um conselho para ela sobre esse relacionamento. Tudo bem? Vamos ver mais um aqui junto comigo, para a gente trabalhar juntos aqui. Mais uma situação. Acompanhe. Olha só, people. Agora você tem o seguinte. Observe as sugestões e escolha a apropriada para resolver o problema. Então, acompanhe comigo, o problema é o seguinte. The problem. The pollution on many beaches around the world has ended many ecosystems. Então, pollution, no caso aqui, né, são palavras cognatas da poluição, em muitas praias around the world, né, ao redor do mundo, acabou, né, ended, com o quê? Com muitos many ecosystems, ecossistemas. Então, essa
grande fluxo de pessoas, nessa poluição que foi jogada pelas praias, o lixo, acabou com muitos ecossistemas. E agora ali a segunda parte é o advice. Qual seria o que você daria? Vamos ver as opções. Aqui nós temos, letra A, people should buy sunblock, okay, que é o filtro solar. People should stop littering for good. Littering é jogar lixo. E letra C, people should stop smoking. Smoking é fumar, ok? Bom, então vocês observam aí que tem essas três opções. Qual delas eu utilizaria, não é, para dar uma solução a respeito desse problema das praias? A poluição nas praias acabou com muitos ecossistemas. Então, seria a primeira, people should buy sunblock. O verbo buy é o verbo comprar, não é? Aqui nós temos o verbo buy sunblock. Será que seria uma opção apropriada, uma sugestão apropriada para esse problema? Um pouco estranho, né? Letra B, people should stop littering. Stop é parar. Parar o quê? De jogar lixo, né? De poluir for good, para sempre, ok? Acho que esse daí seria uma boa sugestão, não é verdade? E a letra C, people should stop smoking. As pessoas deveriam parar de fumar. Bom, o fumo não tem muito a ver com a poluição de praia, não é verdade? Então, a melhor opção aqui, com certeza, é a letra B, não é? As pessoas deveriam parar de poluir, né? As praias, os locais públicos onde há a natureza, para sempre, for good. Tudo bem, people? Então, o que eu utilizei? Eu utilizei o should para dar uma solução para o meu problema, uma sugestão ou um conselho. Vamos ver, então, agora, a partir deste momento, a gente vai acompanhar a nossa DLI para que vocês possam exercitar um pouquinho mais sobre o should, certo? Vocês observaram aqui esse uso do should, ok? Que é para quê? Para dar conselhos e para dar sugestões de acordo com o problema que foi apresentado. Aqui no caso, qual foi o problema? Foi a poluição das praias, não é verdade? Então, a sugestão que foi dada foi de acordo com o problema. Então, as pessoas deveriam parar de poluir para sempre. Lembrando que você usa o should. Olha aqui, só um detalhe importantíssimo, gente. Olha aqui, ó. Should, logo depois do should, você usa sempre o verbo principal que você quer, né, destacar. Should, as pessoas deveriam fazer tal coisa. As pessoas deveriam fazer tal outra coisa. Então, logo depois do should, ok? Should aqui, vem o verbo principal, que é o verbo da ação que você está sugerindo que a pessoa faça. Você deveria fazer, então esse fazer o quê? Que verbo é esse que você vai utilizar? Tudo bem? Então agora sim, nós vamos para a nossa DLI. Bem, na nossa DLI nós vamos fazer a leitura aqui da question 1. Observe o problema e escreva pelo menos dois conselhos e sugestões de acordo com as alternativas sugeridas. Olha só, people, o problem. Every year, 8 million metric tons of plastics enter our ocean on top of the estimated 150 million metric tons. Este é o problema. Agora, as opções, né? Você tem a letra A, B, C e D, para que você possa sugerir. Lembrando que pode ser mais de uma sugestão que você pode dar para resolver, né, solucionar este problema. Tudo bem? Então, pense aí um pouquinho, daqui a pouquinho a gente conversa novamente.
aí, ready? Prontos? Bom, agora nós vamos ver, não é, a solução para o nosso problema. Lembre-se que a gente está falando sobre o que, gente? Should, o nosso modal should. Para que utilizamos ele? Para dar conselhos, para dar sugestões, né, de acordo com o problema que nos é apresentado, certo? E vamos relembrar qual foi o nosso problema que foi apresentado aqui? Olha só, acompanhem comigo, não é? Então, observe o problema e escreva pelo menos 2 conselhos e sugestões de acordo com as alternativas sugeridas. Então, você tem aqui, ó, problem. Every year, todo ano, 8 million metric tons of plastics. Gente, 8 million. Million aqui, ó, palavra cognata, né? Vocês já conhecem essa ideia de leitura, não é verdade? Então, 8 milhões de toneladas de quê? Plastics, plásticos. O que acontece? Enter our ocean. Onde que elas vão entrar? Isso mesmo, olha aqui a palavra ocean. Elas entram no oceano, certo? On top of the estimated 150 million metric tons, né? No caso, né, de uma estimativa de 150 toneladas, certo? Então, todo ano acontece, né, mais ou menos aproximadamente, essa quantidade de lixo que entra nos nossos oceanos. Então, de acordo com esse problema, nós vamos usar o nosso modal should. Olha as opções agora. Acompanhe aqui comigo. Então, nós temos aí, ó, letra A, people should use more cans. E a letra B, que já foi marcada aqui para vocês observarem, que é a nossa resposta apropriada. People should reduce the use of plastic products. Por que essa sugestão da letra B é apropriada? Olha só, as pessoas should, lembrando que logo depois do should vem o nosso verbo principal, né? Reduce, o verbo reduzir. Reduzir o quê? The use of plastic products. O uso de produtos plásticos. Então, essa é uma resposta apropriada para o nosso problema. Na letra C nós temos, people should use more paper instead of plastic. Bom, essa não foi marcada, eu vou já comentar sobre ela. Vou passar para letra D. Letra D, essa é uma das respostas apropriadas também. Por que ela se encaixou nessa resposta apropriada? Porque ela diz o seguinte, people should, deveria, reuse, olha só, reutilizar ou recycle, reciclar, plastic products. Seria também uma outra solução, uma ótima solução diante desse problema, né, dos plásticos entrando nos oceanos. Então, as pessoas deveriam reutilizar ou reciclar os produtos plásticos. E aí diminuiria com certeza, né, essa quantidade de plásticos entrando nos oceanos, nos rios, certo? E poluindo também o nosso meio ambiente. E agora eu quero que vocês observem aqui junto comigo o comentário sobre esta nossa resposta. Acompanhe. Olha só, people. Então, está marcado lá na letra B e D, como eu comentei para vocês. Então, o problema apresentado fala sobre a enorme quantidade de material plástico jogado no oceano, como a gente percebeu lá na frente, não é? Esse é nosso problema. Dentre as melhores opções de soluções, temos as letras B e D, que a gente comentou. As demais opções não apresentam boas soluções para o problema apresentado. Vamos analisá-las? Acompanhe aqui comigo. Então, aqui na letra A diz o seguinte, people should use more cans. Então, aqui você tem o should, logo depois do should, o verbo principal use, usar. O que está dizendo nessa frase? As pessoas deveriam usar mais latas? Bom, uma solução que não é apropriada, na verdade. Nós estávamos falando de reduzir lixo, não é? Eliminar, reciclar, e essa opção está dando para que você use mais latas? Bom, não tem nada a ver com a solução que está sendo pedida, não é? Diante desse problema que foi apresentado. Então, cans é a palavra latas, certo? Então, a letra A não se encaixa nesse perfil de uma resposta apropriada para esse problema, tudo bem? A letra C, nós temos aí novamente people should, olha o nosso modal should aqui, não é? Deveria, as pessoas deveriam. Use, novamente o verbo usar, utilizar.
Então, use more paper instead of plastic. Então, o que está dizendo na nossa frase? As pessoas deveriam usar mais papel em vez de plástico. Também não é uma solução apropriada, certo? Porque você vai trocar o plástico pelo papel, então vai estar poluindo da mesma forma, não é verdade? Então, não é uma solução apropriada. Mas o que a gente quer reforçar aqui, né, com essa nossa DLI? Que você pode observar esse problema que foi apresentado e você deu uma solução para ele. Utilizando o quê? Utilizando o nosso modal should, que é utilizado para dar conselhos e sugestões, certo? E lembrando como é que a gente utiliza o should sempre antes do verbo principal. As pessoas deveriam fazer tal coisa. Então, sempre o should seguido do verbo principal e continua a frase, dependendo do conselho que você quer dar para a pessoa, conselho ou sugestão. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham acompanhado bem o nosso assunto de hoje. Super easy, não é? Super fácil. Thank you so much pela participação de todos. See you and bye bye.